Som. Boa tarde, pessoal. Beleza aí? Olha, eu vim lá de Belo Horizonte para contar uma história para vocês, hein? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então tá bom. Ó, eu vou falar sobre o NetMux. NetMux é uma solução aberta que nós vamos estar disponibilizando, que eu tenho certeza que vai facilitar a vida de quem trabalha com containers. E aí vamos falar de crenças limitantes, antes da gente falar de tecnologia, porque isso é importante, sabe? Quem aqui, quando tem um problema daquele muito cabuloso, consegue resolver sem colocar um printf no código e mandar ele de volta pela esteira? Levanta a mão, por favor. Ô, velho, vocês deviam estar daqui de cima para ver ninguém levantando a mão. Ou vocês estão prestando atenção em mim, ou é dureza mesmo, né? Todo mundo se frustra com isso? Eu me frustro com isso. Bom, a história começa mais ou menos por aí. Mas antes da gente falar da história, segunda pergunta aqui. Quantas portas IP você pode ter alocada, um servidor alocado, em um host? Quantas vezes uma porta IP pode ser alocada em um host? Quantas? A mesma porta, sim. Uma vez? Ninguém quer chutar um número diferente, não? É só uma? Essa é a segunda pegadinha que nós vamos ver aqui hoje. IP funciona por IP e porta. E se vocês entenderem isso, eu posso ir embora agora e acabou, beleza. Está tudo certo. Estamos juntos? Então vamos lá. Aqui é a agenda de hoje, vou falar de onde surgiu o NetMux, dar uma visão geral, aí a gente já cai. Benefícios, vamos ver ele funcionando, que fica mais fácil. E aí a gente vai dar uma aprofundada nas questões de arquitetura, como é que a gente faz o deploy dele, como é que o repositório está organizado, e vamos falar de um call for action. Por quê? Eu estou atrasado 6 meses com isso aqui e gostaria muito de contar com o apoio da comunidade para a gente fazer disso aqui um negócio porreta. Posso contar com vocês, turma? Beleza. Valeu, brother. Como é que você chama? Valeu, Gustavo. Vamos junto. Então vamos lá. Eu tenho certeza que ninguém nunca viu essa história na vida. Tem um gênio. É aquele cara que saca muito. Aliás, quem aqui já trabalhou com Kafka? Ah, melhorou, hein? Quem aqui que trabalhou com Kafka já trabalhou com Sarama? Quem aqui que já trabalhou com Kafka e Sarama consegue falar alguma coisa boa? A acusação não tem mais perguntas, meritíssimo. E foi justamente o dia que o NetMux foi inventado. A gente usava um driver que foi inclusive desenvolvido pelo cliente que eu estava atendendo. O negócio funcionava redondo, mas a gente estava querendo evoluir com a stack e a gente queria colocar um trace que ia permitir a gente vamos lá, passa atrás. É uma plataforma de data mesh, então a gente tem lá serviços que fazem o ingresso do dado, uma API que faz a digestão daquilo e salva num formato intermediário, e serviços que fazem o consumo do dado para o destino final. Para quem está mexendo com isso, acho que arquitetura arroz com feijão. Só que a gente queria ter um trace distribuído para entender as diversas fontes de dados, como é que elas estavam alimentando o data lake que a gente está construindo. Então tinha dado que chegava via REST, tinha dado que chegava via banco de dados, tinha dado que chegava via Kafka, e no Kafka, com o driver local que a gente estava usando, também não desembolava, a gente não conseguia. Ah, é só migrar, Sarama já tem isso, vamos fazer? Ah, bobão aqui virou e falou, né? 2 minutos eu resolvo isso. Big mistake. Na minha máquina funcionava. Aí o gerente virou e falou, beleza, vamos colocar sua máquina no data center. Bom, peguei e desenvolvi, tudo legal, numa instânciazinha, estava redondo, mas na hora que eu jogava no cluster, tinha um chabu que não tinha Go Racer da vida que me identificava onde que estava o gargalo do negócio. Só que eu tinha um cluster com 5 nós. Quem já trabalhou com Kafka sabe que não é tão simples fazer um port forward de um Kafka, né? Porque ele tem as restrições de DNS, porta, etc. Tal, é uma chatice. E, seguindo o princípio das crenças limitantes, não fui eu aqui, ó, eu que dormi. Eu falo mais do que o computador, só um minuto. Vamos lá, né? Um problema de cada vez. Então, o que acontece? Onde eu estava,
Estava com Kafka, Sarama, Trace. O DNS, então sim, não seria tão simples meter um port forward aqui para poder tentar ter uma visão mais clara. Aí eu pensei, deve ter alguma ferramenta que vai me permitir fazer isso. Liguei para a galera de infra, moçada, estou com esse problema aqui, posso usar tal coisa? Não. Posso usar aquela outra coisa? Também não. Então o que eu faço? Pô, meu irmão, tu é dev aí, se vira, você não é bonitão? Eu falei, tá bom, velho, sou bonitão, você vai ver. Miserável. Segunda-feira a gente conversa. E lá se foi meu fim de semana. Minha esposa e minha menina estão ali, não vão me deixar mentir. E aí, bom, a gente não está na Globo, né? Mas aqui era a hora que tinha que dar aquele foco assim, ó, na olheira, sabe? Cabelo branco, e aí o bicho pega. Então vamos lá, o que é o NetMux, pessoal? O NetMux é um conjunto de ferramentas que permite que você estabeleça um data mesh, na verdade um network mesh, né? E isso permite que a sua máquina se integre com o cluster de forma transparente. Mas, ao mesmo tempo, ela permite que o cluster se integre com a sua máquina de forma transparente. Ou seja, tem rede, tem port forward, tem LAN, tem WAN, tem a pia da cozinha. Mas, de alguma forma, o serviço que pode estar rodando na sua máquina, dentro da sua IDE, rodando em modo debug, com um breakpoint naquele lugar que você acha que vai dar ruim, pode estar acessando um banco de dados que está dentro do cluster, e ele pode ter sido disparado por uma mensagem que veio do seu API Gateway, que também está dentro do cluster. Nessa brincadeira, o que a gente faz? É byte para lá, byte para cá, em redes virtuais. A gente tem métrica, a gente tem tracing, a gente consegue ter políticas de segurança, a gente faz chover com isso. Mas o resumo do NetMux é isso. Eu rodo na minha máquina, eu estou dentro do cluster. Pensa quantos ciclos de deploy você não economiza, porque você consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta, em vez de ter lá o seu amigo printf. Quem aqui que gosta de printf aqui? Deixa eu ver, hein? Sério? Ixi, vocês precisam rezar mais, velho. Na minha terra não é assim, não. Bom, tem 3. Considerando o conjunto aqui, não revelarei nomes para preservar a integridade física de vocês, ok? Beleza, vamos seguir. Então, esse é o desenho do NetMux. Serve para qualquer coisa? Bom, eu não recomendaria rodar isso em produção. Então, se alguém perguntar quem foi o doido que colocou isso aqui, está gravando, inclusive, não fui eu, ok? Não fui eu. Mas a gente tem como benefício, como eu falei, redução do ciclo de desenvolvimento. Você ganha em tempo porque você demanda menos o ciclo. E você reduz o custo total de propriedade da organização que você trabalha, porque você consome menos CPU da sua esteira, né? Quem vai no modelo pay-as-you-go aí agradece. Você tem um tempo reduzido de troubleshooting, porque agora você está literalmente sendo capaz de acompanhar o código em execução, né? Eu acho engraçado porque tem uma turma mais nova, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou geração X. Então, na minha época, lá antigamente, a vida era outra, sabe? Não tinha estudo, não. Mas a moçada hoje em dia, às vezes, fala assim, pô, mas debug, para que serve isso? Aí eu, hein? Bom, eu acho que resolve um monte. Outro benefício que eu acho importante mencionar aqui, com o NetMux, você não precisa ter 540 serviços rodando na sua máquina. Se você tiver uma política legal, os 539 estão dentro do seu cluster de dev, aquele que você precisa desenvolver, aquele que você precisa da manutenção, você sobe o local e boa, ele se resolve, né? Isso aqui, para quem mexe com infra, ajuda bastante. Eu já participei de implementações de backplane de rede para dar alta disponibilidade para gRPC, usando mecanismos tipo XDS. Com isso aqui, você consegue testar muita coisa local e não precisa ficar naquela tentativa e erro, jogando o container toda hora lá para cima, sabe? Ajuda bastante, por exemplo, nesse tipo de cenário. Você pode usar os 3 que estão dentro do cluster, de dentro da sua máquina, deu tudo certo. Aí você fecha e libera para a esteira, né? Então, resumo, ganha o dev, né? Ganha a família do dev, que vai ter ele em casa mais cedo, ganha o dev de novo, porque a empresa vai gastar menos com o ambiente de desenvolvimento, espera-se uma participação nos lucros mais gordinha, né? E aí, vamos direto para a hora que todo mundo está esperando, que é uma demozinha. E depois a gente volta para falar dos detalhes de arquitetura. Até aí está tudo tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Falei alguma besteira aqui que alguém não gostou? Os caras do printf não contam não, tá? Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse cenáriozinho aqui que eu deixei preparado, ele consta do quê? Esse cara aqui, o OrbStack, é uma ferramentinha legal para quem tem
o M1, o M2, ele roda mais liso do que Colima e Docker e tal. Mas o resultado aqui é o seguinte, eu tenho meia dúzia de serviços, na verdade meia dúzia de pods, que estão dentro do namespace que eu chamei de NetMux. Como vocês podem perceber aqui, ó, eu subi um cluster com 3 instâncias de Kafka, correto? Tenho aqui o serviço do NetMux, que precisa estar implantado dentro do seu namespace. Por quê? Porque mais na frente nós vamos falar, o NetMux ele trabalha como um operator dentro do Kubernetes. Então, todas as vezes que você sobe um serviço novo, e aquele serviço sobe com um annotation, opa, esse aqui eu quero publicar. E aquele cara já está disponibilizado, você já consegue fechar sua ponte de rede com ele. Nós vamos ver isso aí nos manifestos ali na frente. Coloquei um banquinho em Postgres aqui para a gente dar uma olhada, e coloquei um pod para a gente logar dentro dele, e de dentro dele fazer o acesso a um serviço que vai estar rodando local na minha máquina. Para vocês entenderem que eu vou de A para B, mas também vou de B para A. Estamos juntos? Massa. Então, o que nós temos aqui? Ó? Terminalzinho, pequeno pra caramba, vocês vão brigar comigo. Tá dando legal para enxergar aí de trás? Agora tá legal? Beleza. Dá um grau aqui, ó. Então, findado o processo de instalação do NetMux, que é uma discussão que nós vamos ter mais ali na frente, vocês vão ter o seguinte comandinho, ó. Ficou ruim de ler, hein? Ele faz uma tabelinha bonitinha. Eu preciso que vocês acreditem em mim. Ou vocês venham de óculos da próxima vez, né? Coloca os tiozinhos lá atrás, na miopia não dá, né? Mas o que está acontecendo aqui, ó? Vamos começar do princípio? Nesse momento que vocês estão vendo aqui, eu tenho um serviço, na verdade não tenho um serviço, eu tenho uma CLI. O NetMux são 3 componentes. Eu tenho uma CLI, que é esse carinha que eu rodei ali, ele chama NX. Junto com essa CLI, eu tenho um daemon, que precisa rodar em modo administrador. Não me xinguem os caras que desenvolveram sistemas de Unix. Mas para você poder mexer com alocação de IP, mexer com dispositivos, você tem que passar por isso. Então, esse cara roda como, o daemon roda como root. E dentro do cluster nós vamos ter um serviço que é a contraparte desse daemon e orquestra toda a parte de conexão lá dentro do cluster. Beleza? Nesse primeiro momento eu tenho o quê? Tem um laser pointer malandro aqui? Tem. Então aqui, ó, é um endpoint. O nome desse endpoint é NetMux. Por uma questão de convenção e organização, eu dou o meu endpoint, o mesmo nome do meu namespace. Não tem correlação nenhuma, mas somos organizados. Aqui, ele está completamente vazio, tem uma descriçãozinha de aonde que ele vai bater para se comunicar, e ele está desconectado, beleza? Aí nós vamos conectar no nosso cluster. NXC, NetMux. Foi rápido? Foi, não foi? Nesse momento, o que eu já fiz? Na hora que eu mandei conectar, o daemon da minha máquina fez um port forward para dentro do Kubernetes. Por que isso é importante? Porque a gente quer equilibrar segurança com performance. Eu não preciso tunelar TLS em cima de TLS em cima de TLS. E o Kubernetes já me oferece isso 0800, certo? É, inclusive, por isso que o MUX do NetMux vem de multiplexação. Por quê? Dentro de uma única conexão, que é a que eu tenho com o cluster, eu disparo várias conexões. Então aqui, ele já está me dando tudo que está mapeado. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do tempo. Se vocês tiverem dúvida, meu contato vai estar no final. E eu estou super disponível aí para esclarecer, principalmente quem quiser participar. Beleza? Então aqui, eu já estou conectado. Eu vou mandar ligar os endpoints. Esse é o nome do namespace que nós estamos conectando. E o wildcard aqui, para não fazer confusão com o linha de comando, é o mais. Então, vou mandar ele dar on na galera toda. A hora que eu rodo de novo, vocês podem perceber, todos os serviços aqui estão com on, não estão? Ou seja, nesse momento, a minha máquina tem comunicação com cada um desses caras que está lá dentro do cluster. Só que ela enxerga esses caras como se eles fossem normais, locais. Por exemplo, vocês estão vendo aqui ó, que eu tenho um servicinho chamado Sample01? Esse cara, olha só, ele é o serviço Sample01 dentro do cluster. Esse L2C aqui quer dizer o quê? Ele é uma conexão local to cluster, rodando na 8080. E mais para frente aqui eu tenho o par IP e porta, que a gente alocou para fazer essa brincadeira. Então, sem mais delongas, se
Se eu chamar esse curlzinho aqui, ó, ele imprimiu um monte de coisa que está vindo de um pod dentro do cluster. Ah, Paulo, duvido que está vindo de dentro do cluster. Tudo bem, cara, pode duvidar. Vamos pegar esse cara aqui e vamos dar um stop nele. Ah, daqui eu não consigo. Só um segundo. Pronto. É aqui mesmo que eu já estava. 1, 2 aqui. Tum. Aqui ele já não responde mais. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque eu parei o cara lá dentro do cluster, mas a conexão está toda feita. Da mesma forma, olha só, tem um banquinho de dados Postgres aqui, ó. Ele vai conectar, pererei e tal, estou dentro. Está pequenininho, eu sei, mas isso aqui é uma visão de dentro da IDE de uma conexão com o Postgres. Se por acaso eu vier aqui, nx menos netmux Postgres. Desliguei aquela ponte. Agora ele tem que dar um errinho aí. Você pode ver que ele está tentando. E é isso. Ele vai ficar tentando aí, ó. Ele não conseguiu conectar mais. Por último, mas não menos importante, vamos pegar aqui o nosso serviço reverso, está rodando na minha máquina, ok? Essa conexão aqui é de dentro do cluster. Ó. Está vendo que é um Heavy Test Pod? Esse cara está rodando lá dentro do Kubernetes. Se eu venho aqui e peço ele para fazer um curl nesse sample heavy, que é o serviço sample reverso, ele não vai, por quê? Está rodando aqui? Não, espera aí. Está rodando aqui. Como é que é? Não, eu parei só do Postgres. Foi? Ah, foi. Não, mas o que eu parei não foi ele, não. Esse é de dentro do cluster para fora. Eu vou dar um tapinha nisso aqui, eu tenho que correr por causa do tempo, mas eu preciso que vocês acreditem em mim. De dentro do cluster ali, a gente faz a conexão para fora, que é o que o API Gateway faria no caso da gente estar desenvolvendo um serviço que é um serviço de meio, não é um serviço de borda. Tá? E aí vamos voltar aqui para a nossa apresentação que nós temos chão para cobrir. Por que eu queria enfatizar essa questão da contribuição nesse momento? Essas aqui são métricas do repositório. Essa aqui é uma ferramentinha, chama SCC. Você instala com Brew, mas olha quantas linhas de código Go nós temos no repositório inteiro. CLI, daemon e serviço que roda dentro do Kubernetes. 5.000 linhas de código. Bicho, se você imprimir, você lê isso aqui antes de dormir, hein? Na cama lá, assim, ó, enquanto a mulher está vendo novela. É tranquilo. E aí, vamos falar um pouquinho da arquitetura. Eu sei que a turma lá do fundão vai reclamar que a fonte está pequena. Mas se fosse diferente, eu não conseguiria montar a questão toda aqui. Como é que essa arquitetura funciona? Igual eu falei para vocês, a gente tem o agente de linha de comando, quero conectar, quero desconectar, sobe serviço, desce aquele serviço. Beleza. Esse cara vai se comunicar com o nosso cluster através do daemon. Então, quando eu quero fazer uma conexão, o que o nosso daemon core aqui vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai conectar com o cluster e pegar a lista dos serviços que estão disponíveis. Isso você faz na hora que você conecta no cluster. Já está guardado lá. À medida que chegam novos serviços, ou serviços são desligados, ele vai atualizando essa lista porque tem um broadcast. Na hora que você pedir a alocação, a primeira coisa que ele vai fazer é conversar com um cara chamado Network Allocator, que vai fazer a alocação da pilha, de todo o critério TCP/IP para você. A primeira coisa que o Network Allocator vai fazer é te dar um... Por que ele não está indo, hein? Miserável. A primeira coisa que o Network Allocator vai fazer para a gente é dar para a gente um endereço IP. Isso pode acontecer de diferentes formas. Para essa primeira implementação, eu optei por utilizar aliases de interface de rede. Para quem tem um conhecimento mais profundo de rede, eu vou falar disso no final, existem alternativas de virtualização de dispositivos de rede chamado TAP e TUM. Alguém aqui já ouviu falar em TAP e TUM? Levanta a mão aí, vamos ver. Bom, nós vamos falar mais em detalhe no final, e isso é um conceito importante para quem gosta vamos colocar assim, de entender no sistema operacional de forma mais íntima. TAP e TUM são dispositivos virtuais, mas é complicado, você precisa de um driver,
no Windows não estava redondo, agora que eu acho que eu achei um caminho para integrar isso aqui com o TUM. Por hora, como é que ele faz? Ele vai falar com o sistema operacional e vai falar assim, olha, a minha interface de rede padrão é essa aqui, ó, paf. Se eu estou no Windows é tal, se eu estou no Linux é tal, se eu estou no Mac é tal. E ele vai alocar um IP em cima da mesma interface de rede. Na sequência, ele vai falar com o DNS Allocator. Ele vai falar, amigão, ó, já tem esse IP aqui, ó, e o nome que eu quero é esse. O DNS Allocator, por sua vez, vai virar e falar, cara, na hora, está aqui, ó, seu IP está associado no seu nome, e agora eu vou subir um proxy TCP, e o que chegar aqui eu passo para frente, porque ele já sabe onde ele vai levar isso dentro do cluster. Nós vamos ver o código para isso. A partir daí, bicho, business as usual. Você vai ter uma porta TCP local na sua máquina, escutando. O que você mandar de conexão para ela vai pegar aquela maçaroca de bits, joga no fio, aquilo vai sair lá do outro lado, dentro do serviço que está dentro do cluster, e de lá ele vai levar até a última milha. O caminho inverso também é verdade. Só que nem tudo é tão simples assim. Quando você faz a primeira conexão com o cluster, a gente vai ter o que a gente chama de conexão de fluxo de controle. Essa é a única conexão que é 100% persistente nessa brincadeira toda. Então, você mandou o NetMux conectar, ele vai abrir, vai fazer o port forward se necessário for, e vai abrir essa conexão, que vai durar o tempo todo, com o serviço que está no cluster. Lá dentro, a gente tem uma troca de mensagens aqui que vai orientar todo o resto da operação. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho comandos de evento, que essa conexão está ativa. Se teve um serviço novo sendo criado no cluster, o cluster coloca no fio para mim, e o daemon na minha máquina vai tirar esse evento e vai falar, opa, tem um serviço novo aqui se você quiser conectar. É assim que ele funciona. E a gente tem uma segunda família de comandos aqui, que são os comandos para lidar com conexões reversas. Porque a gente tem um problema aqui que é o seguinte, você fazer uma conexão do cliente para o servidor é moleza, né? A rede te ajuda. Agora, quando a conexão do cluster quer chegar na tua máquina, de cara tem NAT, né? tem IP dinâmico, o seu ambiente não está exposto na internet. Então, como é que eu consigo fazer essa conexão que chega do servidor, fechar com um serviço local na minha máquina, né? Nós vamos explicar isso daqui a 2 slides. Então, numa situação normal de conexão direta, o nosso cliente aqui, acho que esse aqui está melhor de usar, hein? O nosso cliente aqui, ele vai fazer uma conexão com o agente local, que já está disponível naquela porta TCP. Esse cara vai criar uma conexão dedicada para dentro do cluster, que vai ser propagada até o serviço estar proxiado. Tá? Você pode pensar assim, ó, isso aqui é a minha IDE SQL, fazendo uma conexão na porta local, que vai chegar dentro do serviço do NetMux no Kubernetes, e de lá ela bate no meu Postgres que está rodando lá dentro. Uma vez fechada a conexão aqui, a gente entra num loop, onde eu copio todo byte que chega, eu mando para lá, e todo byte que volta, eu devolvo para cá. Enquanto nenhuma das duas pernas falhar, essa conexão é estável, e a gente vai trocando dado. Na hora que uma das conexões falhar, a gente lá dentro usa contexto para gerenciar toda essa questão, a gente fecha o contexto daquela conexão, e automaticamente a gente desliga tudo que estava pendurado nele. Essa aqui é um pouquinho mais complicada de entender, mas não é o fim da picada, não. Quando a gente quer fazer as conexões reversas, isso aqui é a parte mais complicada do NetMux, o resto é ver código, vocês podem ficar tranquilos. O que a gente faz? A gente liga para dentro do cluster e fala, ó, eu estou escutando esse serviço aqui, ó. Então o cluster sabe, ó, o Paulo lá em Belo Horizonte, ele falou que se chegar uma requisição para esse servidor aqui, ó, ele atende, acabou, e fico lá pendurado. Na hora que alguma coisa de dentro do cluster tenta acessar aquele serviço que está publicado dentro do cluster, mas aponta para a minha máquina, o que o serviço faz? Ele manda de volta, quem que está escutando esse serviço aqui, ó? Pô, é a máquina do Paulo. Então fala com ele lá, que tem um cara querendo falar com ele, e o ID da conexão que esse cara criou é tal. Aí o agente que está na nossa máquina aqui, faz uma segunda conexão, e fala aqui, amigão, eu estou aqui para fazer uma troca com a conexão tal. E aí a gente fecha o handshake. Então, na verdade, eu tenho duas conexões de cliente e servidor, que são amarradas com duas coroutines ali, que ficam trocando dados entre elas. É meio bagunçado, mas no fundo, se você entender o conceito, o negócio é simples, né? Alguém aí tem alguma dúvida até agora? Falei para danar. Não? Não tem dúvida porque, Paulo, eu não entendi nada ou não, cara? Foi massa, entendi tudo. Eu vou entender que está todo mundo entendendo tudo, tá? Beleza.
Então aqui é um exemplozinho de configuração local, por quê? Você pode ter várias instâncias de conexão do NetMux, cada uma de repente para um cluster diferente, ou para namespaces diferentes dentro do mesmo cluster. Então, o conceito de contexto que a gente tem com o Kubernetes, ele, de certa forma, ele está presente no NetMux também. Eu não achei que foi um nome melhor para dar para isso, então eu chamei de endpoint. Mas, no fundo, é como se fosse um contexto. Então, eu tenho lá, NetMux, endpoints que são do cliente X, namespace A, eles vão estar separados. E eu posso conectar em todos eles ao mesmo tempo, a partir da minha máquina, se eu quiser. E aí é uma questão de política de rede que está no nosso roadmap, ver como é que nós vamos endereçar isso, porque senão vira uma bagunça danada, né? Mas, virtualmente, o NetMux permitiria que eu fizesse link de rede entre dois clusters para algum tipo de serviço, alguma coisa? Permitiria. Tecnicamente, ele permite fazer isso sim. Então, a ideia aqui, vocês vão ver, a gente tem lá o arquivo de configuração do próprio Kubernetes, qual o namespace, aonde que eu vou conectar lá dentro do Kubernetes, em qual porta e qual que é o contexto do Kubernetes que eu estou usando para fazer aquela conexão. Com essas informações, na hora que você manda logar, ele já sabe. Opa, vou bater em tal lugar, é tal cluster, tal namespace, achei o serviço que está me atendendo lá dentro, fechei minha conexão, vida que segue. Do ponto de vista de organização do repositório, vocês vão ver que quem tiver curiosidade de ir ao GitHub e dar uma olhada no código, vai ter essa imagem lá. Ó. Nós temos uma pasta onde a gente guarda os executáveis, uma pasta onde a gente guarda as regras de negócio, propriamente ditas. Né? Aqui dentro a gente tem um CA-root, porque toda comunicação local ela é HTTP, mas ela é HTTPS. Quando você sobe o daemon, o primeiro IP que ele aloca é do próprio serviço do NetMux. Então, de cara, vai ter um HTTPS //NX na sua máquina quando o daemon estiver rodando. Pô, Paulo, mas para que isso? Para na hora que a gente trocar esse CLI por uma interface web, está tudo pronto, né? E aí fica fácil da gente operar isso com uma telinha mais bonita. Mas a CLI não vai deixar de existir. A gente tem a pasta NetMux, onde estão, de fato, as regras de negócio. Tem o Network Allocator, que é quem vai fazer essa resolução de IP e nome para a gente. Um port forwarder, esse cara aqui tem um papel dual, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, esse cara usa a API do próprio Kubernetes para fazer o port forward. Então, a gente não dispara processos separados para isso. Porém, com o advento dos autenticadores de cloud, quem aqui trabalha com cloud dos grandes players sabe que às vezes você tem um nheco-nheco da linha de comando, que você tem que pôr no seu kubeconfig, senão você não consegue autenticar e falar com o cluster, correto? Nesses casos, nós vamos precisar disparar o port forward por fora do processo. Então, a gente vai dar literalmente um exec.command chamando aquele cara velhinho de comando. O resultado para a gente é transparente, mas é uma complexidade a mais. Quem vai resolver é esse cara. Shell é onde a gente abstrai todos os comandos do sistema operacional, porque não tem jeito, cara. Ifconfig, não tem que reinventar a roda. Né? A parte de você atribuir um alias a uma interface de rede já está implementada lá, você não tem que reinventar a roda. E aqui embaixo a gente tem os pacotes de fundação mesmo. Né? O build-inf é um simples só para a gente ter controle de versão, tanto por hash quanto por controle semântico. O memstore é uma estrutura de dados simples, thread safe, para a gente armazenar o que a gente precisa enquanto está operando. É um mapa metido à besta. Né? Métricas, que é onde a gente abstrai como a gente coleta e reporta métricas, porque hoje ele funciona com Prometheus Grafana. Mas eu tenho certeza que vai ter demanda para usar isso com os Zabbix da vida ou outras ferramentas de monitoramento. Então já fica abstraído ali dentro. O pipe é uma abstração que gerencia cópia de dados. O que sobe, o que desce, esse cara que está fazendo, ele já dispara as go routines, ele cuida da parte de saber qual que é o throughput que está rodando ali dentro, a gente tem que preocupar. E o wire, que é o protocolo de fio. Então é esse cara aqui que fica lendo as conexões e fala, opa, isso aqui é uma instrução. Opa, esse cara quer mandar de volta uma instrução. E serializa o protocolo, que é um protocolo super simples. Mas é binário e foi feito para ser performático. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, do ponto de vista de deployment. O que a gente tem aqui? Vocês vão ver aqui nos meus manifestos. Vamos pegar um Postgres aqui, porque eu acho que é um exemplo mais simples para a gente começar a pôr. Vocês vão ver aqui o seguinte, ó, é um deployment simples de um Postgre. Estou usando até um deployment, só coloquei um volume persistente aqui.
E na hora que eu falo que eu quero esse cara que eu quero que esse serviço seja exposto pelo Netmux, eu só coloco essa anotaçãozinha aqui, ó. O Netmux, estou subindo esse serviço aqui, ó. Esse aqui é seu, hein? E ele vai chamar Postgres. Moral da história. Quando eu ligo esse serviço, o daemon na minha máquina vai me dar um Postgres. Na hora que eu habilito esse serviço, eu vou ter um nome na minha máquina que responde para o Postgres. E esse cara faz o bridge para dentro do cluster, buscando um serviço que também chama Postgres. Na prática, eu nem precisava desse nome aqui. O simples fato da anotação NX existir, já usaria valores padrão aqui de dentro. Por exemplo, eu não falo porta, porque ele sabe que a primeira porta disponível nesse serviço é 5432. Tem um manual, tem detalhes explicando como isso funciona, a gente vai ver mais na frente. Mas, por uma configuração mais complexa, por exemplo, um Kafka, o negócio fica mais divertido. Porque aqui, o que a gente precisa? Primeiro, que esse aqui foi o grande motivador de desenvolver esse projeto, né? Primeiro, eu tenho que garantir que os nomes que vão estar sendo disponibilizados na minha máquina condizem com os nomes que estão sendo disponibilizados dentro do cluster. Para quem não conhece Kafka, não basta você conectar. Em qualquer nó que você conectar, ele vai falar assim, aqui, ó, você tem que falar com meus irmãos também. E eles respondem pelo nome tal, tal e tal. Ali, o negócio já foi todo para o saco. Por quê? Você vai ter vários nomes que não necessariamente estão publicados na sua máquina. Certamente todos vão estar apontando para 90, 92, e aí você começa a bater nas restrições. Mas como eu publiquei esse serviço dessa forma, tanto o nome Kafka, quanto esses nomes, todos que vocês estão vendo aqui, vão ser publicados direto na minha máquina. Então, se eu usar um consumidor como esse aqui, ó, esse cara roda na minha máquina. Vocês estão vendo que aqui eu estou passando 3 nós diferentes para ele entrar em contato, que são os nós que compõem esse cluster? Quem entende um pouco mais do protocolo sabe que eu não precisava nem disso. Eu podia mandar só eu esqueci o nome que eles dão para aquilo, mas é um nome canônico que vai me resolver esses endereços diretamente. Para essa apresentação, eu optei por usar essa abordagem aqui para fim de clareza. Mas o serviço vai estar rodando na minha máquina, byte que sobe, byte que desce, e eu consigo trocar dado como se estivesse direto dentro do cluster. Na sequência aqui, essa segunda pasta aqui, que se chama ZARF, ela é uma pasta genérica onde vai tudo ali dentro. Tá? Quem tem familiaridade com os especialistas do mercado já deve conhecer essa nomenclatura ZARF. Eu vou pular essa explicação. Mas aqui dentro a gente tem todos os manifestos, tanto para você implementar o Netmux, quanto esse serviço que eu trouxe aqui de exemplo. Tá? Temos algumas aplicações de exemplo que vocês podem usar para brincar. Então, eu tenho um serviço que roda local, tenho aqui como construir um container para estar rodando lá dentro e eu testar o vice-versa. E do ponto de vista da implementação do Netmux propriamente dito, não é complexo. Mas o que a gente precisa aqui para a receita do bolo? No nosso caso aqui, primeiro, um namespace, porque a gente vai trabalhar dentro do contexto do namespace. Um role, porque o pod do Netmux precisa ter acesso às APIs de serviço. Então, ele precisa ser capaz de monitorar o que está sendo alterado ali para poder disparar os eventos para os clientes. Então, a gente cria uma regra para o Netmux, cria um service account para o Netmux e faz o binding da conta de serviço com as regras que a gente criou. Deployment do Netmux aqui é super simples, não tem mistério nenhum. Mistério talvez, a gente tem os probezinhos aqui, que não é nada, e as portas que ele precisa para poder, tanto para o probe quanto para expor as métricas, e o serviço do Netmux propriamente dito. Que, por sua vez, também serve para abstrair serviços inversos. Vocês lembram que eu falei que as conexões que vão de dentro do cluster para a sua máquina, ela na prática, ela cai direto no serviço do Netmux e ele resolve aquilo com o daemon que está na sua máquina, correto? Então, quando você sobe o serviço do próprio Netmux, você já coloca a etiquetinha aqui, ó. Estou subindo um serviço, esse cara aqui vai ser local to context, as portas locais e remotas, e ele vai acessar. Se eu quiser ver um serviço específico reverso, eu posso mostrar esse carinha aqui, ó, que é o que eu estava tentando acessar lá, ó. Ele vai subir no local 8082, o nome que ele vai estar exposto é esse aqui, a direção dele é o quê? É do client, do container para o local, ou seja, é uma conexão que dispara do Kubernetes para a minha máquina. Eu poderia até marcá-la como automática, quer dizer o quê?
A hora que eu conectar naquele endpoint, o que está marcado como automático já subiu na minha máquina e eu já estou fazendo a conexão. Mas para conexões desse tipo aqui, a gente tem uma pegadinha. Por quê? É o mesmo nome e eu posso ter várias pessoas acessando o cluster. O que acontece na hora que o segundo tentar usar essa conexão? Alguém consegue chutar o que vai acontecer? Não? Ele dá takeover na primeira conexão. Então você só consegue ter uma conexão de cada vez para um nome. E isso leva a uma questão de governança e gestão, dependendo do uso que você quer fazer da ferramenta dentro do seu ambiente de desenvolvimento. Vamos voltar aqui. Então, falamos do role, falamos das anotações, e aqui é a mensagem final que eu queria levar para vocês, pessoal, que é o Call for Action. No ponto que nós estamos, o NetMux é um repositório, de onde você consegue gerar os seus binários e fazer até com um nível de qualidade melhor do que eu fiz aqui, o que vocês gostariam de fazer com uma ferramenta dessa natureza. Beleza? Mas nós temos um instalador facinho, né? Eu pensei em usar igual o K3S se instala na sua máquina, sabe? Isso ainda não existe. Preciso desenvolver, ou quem tiver interesse, disponibilidade, etc., está aberto, né? Eu acho que o NetMux agrega valor não só para quem trabalha com Kubernetes, mas com Docker e em Bare Metal também, dependendo da implantação. Então, portá-lo para esses ambientes também. Acho que a gente precisa melhorar a parte de autenticação, como eu falei, os autenticadores de cloud são realmente um desafio. Já tem funcionando para uma cloud, quero portar para as demais. Protocolo. A gente precisa colocar uns magic numbers, que são cabeçalhos que a gente coloca para identificar o que está chegando ali, para dar mais robustez. Então, ali é um ponto de atenção, mas tá na agenda para a próxima entrega. Como eu falei, as interfaces TUM, eu acho que elas têm um poder aí de aumentar a performance e simplificar o deployment do NetMux. Os nomes que a gente resolve hoje, na prática, são entradas que a gente adiciona ao host da máquina. Não tem muito milagre, pessoal. Você quer que sua máquina ache um nome, você vai sapecar ele no host, certo? Mas para uma versão mais robusta, eu acredito que colocar um servidor de DNS embutido nele, atendendo local, vai ser uma solução melhor. Opcionalmente, tunelar o tráfego através de TLS vai ser importante. Porque quando a gente estiver falando com Bare Metal, a gente não tem a lambuja do SSH, do port forward, que o Kubernetes dá para a gente. Se estiver dando VPN, menos pior. Mas aí o jogo já é outro, né? A gente podia estar com uma cobertura de teste melhor do que a gente está agora. Acho que autenticação e autorização são aspectos importantes da gente adicionar aqui. E ter as melhorias de performance de pré-alocação de endereço. Tá? O que é legal para a gente fechar aqui, que eu tenho 2 minutos? É facinho de implantar. Quem já está familiarizado com o Kubernetes vai entender que é moleza, porque já é do dia a dia do cara criar um manifest, abrir um PR, alguém aprova, a hora que aquilo cai dentro do master lá, já tem alguma coisa que pega aquilo e atualiza seu cluster, né? O NetMux segue essa filosofia. Quero publicar o serviço, VAP, adiciona a anotação, chegou no master, o serviço está disponível para mim, quero tirar, tirei. Quem foi o cara que colocou esse serviço publicado aqui? Você pega nos logs do próprio do GitHub, ou seja, o repositório que você esteja usando para código, fatalmente você vai achar quem foi o cara que fez aquele commit, né? E, bom, nós vamos ter 2 minutinhos para pergunta. O QR Code leva para o repositório. Não está agora, mas acabando aqui, eu vou colocar essa apresentação lá também. Meu e-mail está disponível ali. E antes da gente entrar nas perguntas, eu queria agradecer de coração pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma honra para mim poder apresentar meu trabalho para vocês. Perguntas, pessoal? Opa, eu acho que só as perguntas, devido ao tempo, a gente deixa para fazer. Beleza. Para o Paulo. Cara, brigadão, parabéns pela palestra. Paulo vai estar por aqui, perguntem para ele. E ó, oportunidade